Olá pessoal do oitavo, tudo bem com vocês? Sou o professor Arthur e estou aqui para a gente tratar algumas questões de geografia física, aspectos físicos da América Latina. Deixei bem já esse mapa inicial aí da América Latina, que são os países aqui que fazem fronteira com o Brasil e mais os países que estão aqui na parte central do nosso continente americano, a América Central e Istmica, ou continental, e aqui a América Central Insular, que são as ilhas, ou o Caribe, né, essa região. Então, quando a gente fala de aspectos físicos, a gente começa a relacionar clima, relevo, vegetação, como esses fatores físicos são importantes para a gente poder compreender mais adiante a ocupação, a circulação da economia, né, a própria transformação social e cultural de um país. Mas primeiro a gente precisa entender como esses aspectos físicos influenciam na formação da própria paisagem desses países. Então, vamos ver que, inicialmente, é essencial que a gente compreenda, né, como são constituídos os climas de uma região, seja de um país, como é o caso aqui do Brasil, ou de todos os países que formam aqui a América Latina. Então, basicamente, a América Latina possui 4 tipos climáticos específicos que eu já até coloquei aqui para vocês. Olha, climas temperados, tropicais, climas secos e climas frios. Por quê? Primeira coisa que a gente observa, nós temos aqui a linha do Equador. Então, a partir da linha do Equador, que é a região mais quente do planeta Terra, a partir dele, indo em direção ao norte, ou a partir dele, indo em direção ao sul, a gente vai distribuir esses tipos climáticos. Então, nós temos aqui, inicialmente, na linha do Equador, os climas tropicais e equatoriais, né, que são os climas mais quentes. A partir dele, aumentando as latitudes em direção ao norte, nós teremos climas temperados e seguindo também da mesma forma, aumentando as latitudes em direção ao sul, nós teremos climas temperados. Então, basicamente, nós temos, observando aqui nesse mapa, climas tropicais, que é entre os trópicos, climas temperados, que estão aqui acima do trópico de Câncer e abaixo do trópico de Capricórnio, dentro desse mesmo espaço, desses dois tipos climáticos, tanto tropicais quanto temperados, a gente vai perceber que há climas mais secos, climas mais frios, há uma variação, mas basicamente nós temos climas tropicais e temperados. Nesse entendimento de climas tropicais e temperados, nós vamos entender que a formação climática da América Latina é essencial para a gente poder entender a vegetação, a questão relacionada até a própria produção agrícola, tudo depende do clima. Mas o clima aqui na América do Sul e na América Central, ele é determinado por alguns fatores específicos. Então, para a gente entender este clima, inicialmente, a gente precisa entender que ele é formado basicamente por essas características. Primeiro, latitude, foi o que eu acabei de dizer, né? Então, a latitude, a partir da observação da linha do Equador, indo para as latitudes norte ou para as latitudes sul, é um fator determinante do clima, ou seja, quanto mais longe da linha do Equador, mais frio. Então eu vou dizer o seguinte: linha do Equador, 0 grau. A partir do 0 grau da linha do Equador, quanto maior a latitude norte, mais frio. Partindo de 0 grau da linha do Equador, indo em direção ao sul, da mesma forma, quanto maior a latitude, mais frio é a região. Então a gente entende que a latitude
vai determinar o tipo de clima em uma determinada região. Outra característica são as massas de ar. E aqui está um mapa aqui do lado da formação das massas de ar. A gente observa aqui que as massas de ar que realmente atuam na América Latina como um todo são basicamente massas de ar provenientes do Polo Sul, massas frias e úmidas que vêm do Polo Sul, ou massas quentes e úmidas que vêm do Oceano Atlântico. Então se a gente pegar esse mapa e colocar aqui, nós vamos perceber, vem do Polo Sul uma massa úmida e fria, que vai entrar pela América do Sul e vai caracterizar os climas aqui na região, ou seja, vai influenciar também em outra característica, que é a formação dessas massas de ar, que vai caracterizar a formação de chuvas. Então, massas quentes e úmidas que vêm do Oceano Atlântico, com massas frias que vêm do Polo Sul, frias e úmidas, quentes e úmidas, atua caracterizando os tipos climáticos aqui da América Central, ou América Latina, Central e Sul. Terceira característica que a gente observa são as correntes marítimas, que são essas que estão em azul e vermelho. As correntes em azul, correntes marítimas, são correntes frias. As correntes em vermelho são correntes quentes, ou seja, tá vendo aqui, ó, essa corrente e essa, elas se formam na linha do Equador. Então, o mar aqui é mais quente, vai trazer a umidade de alguma forma, que vai trazer um mar quente, uma evaporação de águas quentes, que vai formar uma massa quente úmida. Massas frias são essas correntes que vêm lá do Polo Sul, ou seja, um exemplo que vocês vão ver mais adiante. Aqui nessa região onde está o Peru, né, as costas aqui do Equador, geralmente é nessa região que forma o fenômeno do El Niño. Então, uma corrente fria sobe aqui, tempera as águas aqui do Oceano Pacífico, forma-se uma massa de ar normal. Quando essa massa, que a ciência ainda não explicou, chama-se corrente fria de Humboldt. Quando essa corrente fria não sobe, não vem do Polo Sul, a temperatura das águas aqui, ó, eleva demais. Aí forma o fenômeno do El Niño, que vocês vão entender mais adiante. Então, essas características aqui iniciais, tanto a latitude, o relevo, que é esse modelo que você vê aqui, as massas de ar, as correntes marítimas determinam o clima. Então, são fatores que vão favorecer a formação de determinados climas em determinadas localidades da América Latina. Por último, a gente vê aqui, olha, a hidrografia, que é outro fator importante. Eu coloquei esse mapa para vocês entenderem o seguinte: quanto mais claro for a cor do mapa, quanto mais amarelo, mais claro, mais plana é a região. Quanto mais escuro aparecer o desenho, a imagem, do marrom para o vermelho mais escuro, quanto mais escuro, vermelho bem escuro ou marrom bem escuro, significa que o local é muito alto. Exemplo, aqui nós temos a Cordilheira dos Andes, nós temos as Sierras Madre aqui no México. Então, são regiões muito altas. Essas regiões elevadas desse jeito vai caracterizar e influenciar o clima. Olha aqui, tá vendo esse mapinha aqui embaixo? Ó. Então, aqui um exemplo. Quanto muito alto a elevação, as massas de ar têm dificuldade de transpor. Aí uma determinada região vai ter muita umidade, muita chuva, e outras pouca umidade, pouca chuva. Quem caracteriza isso? O relevo, com essas áreas de grandes altitudes. Como a gente observa a hidrografia da América Latina como um todo, ela é muito, muito clara e bem dividida. Então nós temos
Bacia do Rio Amazonas, a Bacia do Orinoco e a Bacia do Paraná. São as 3 grandes bacias. Outro exemplo que nós temos é a formação aqui, olha, dos aquíferos. Os aquíferos que são reservatórios naturais de água aqui no interior da superfície terrestre. No caso, aqui nós temos o aquífero Guarani, nessa região, e o aquífero de Alter do Chão, aqui nesta região. Então, são 2 reservatórios de água subterrâneas que servirão no futuro, sabendo ser feita a exploração, poderá gerar riquezas sabendo explorar. Por último, eu coloquei para vocês, e tem até lá na questão que foi para vocês responderem, que é sobre o Canal do Panamá. Tá vendo aqui? Eu até quero falar dele. O Canal do Panamá está aqui, ó, nesta região. Um navio, lá no início do século, se ele tivesse vindo dos Estados Unidos e precisasse escoar a produção dele aqui no Chile, ele teria que vir aqui, dar a volta, navegar, gastaria mais tempo e mais dinheiro. Investiu-se então na abertura aqui do Canal do Panamá, o navio, né, atravessa do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico e vice-versa de forma mais rápida e mais prática, que é só essa pontinha aqui. Então olha como ganha-se de tempo e dinheiro no escoamento de produção de um lado a outro. Você tem que navegar isso aqui tudo para chegar do lado de cá, ou navegar tudo para chegar do lado de cá, sendo que você tem esse espaço tão pequeno de país, mas tem produção que não dá para vir em viagem rodoviária, precisa de navio. Então construiu-se aqui o Canal do Panamá, ok? Então, basicamente, as atividades que foram enviadas para vocês, vocês vão responder a partir desses slides, né, e do que eu estou falando, você vai construir as suas respostas. E eu acredito que vocês vão conseguir, porque está muito dentro deste conteúdo aí. Ok, pessoal? Um abraço para vocês. Qualquer hora a gente se fala. Mais adiante a gente vai ter outras oportunidades de discutir assuntos assim. Ok? Um abraço. Até mais.